Olá, eu sou o pastor Igor Marçal e tenho sido impelido pelo Espírito Santo a estar produzindo esse vídeo e que eu espero que ele possa trazer um discernimento ao seu coração, mediante tudo aquilo que nós temos visto acontecer na nossa nação, principalmente após as eleições que ocorreram agora no mês de outubro, e que isso tudo, esse cenário que nós estamos hoje inseridos, eles trazem para nós um discernimento acerca daquilo que podemos experimentar ainda. Mas no meu coração eu entendo que existe uma proposta de Deus e Ele deseja nos fazer entender algumas coisas. Há um texto na Bíblia a qual o Senhor tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar com você agora. Ele está em Provérbios, capítulo 1, o verso de número 23 em diante, e diz assim: Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho, e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Esse texto me trouxe muito temor. Na verdade, sinceramente, eu esperava uma palavra um pouco diferente. Contudo, em virtude daquilo que nós vimos, a derrota que nós tivemos nessa eleição não foi nas urnas, mas foi de discernirmos o que Deus estava nos oferecendo. O que nos propõe uma realidade complicada, porque existe uma palavra de juízo, mas também existe uma palavra de esperança. A palavra que o Senhor nos traz aqui revela que, de fato, por não ouvirmos, por nos recusarmos a nos arrepender, a não sermos manipulados pelas necessidades naturais que temos, e em função delas, aceitarmos um jugo de governo que nos leva, que está nos conduzindo a uma administração que ela é contra tudo aquilo que vem de Deus, que aprova tudo aquilo que Deus reprova, que tolera tudo aquilo que Deus abomina, que propaga tudo aquilo que Deus veementemente adverte que nós devemos rejeitar. Mas em função de uma satisfação temporal, de uma necessidade natural, uma bolsa escolar, uma proposta de trabalho, ou um subsídio governamental para suprir necessidades básicas, nós dizemos sim à proposta de um governo que nos oferece tudo aquilo que é contra Deus, que ofende o caráter de Deus, mas
que de alguma maneira iremos ser saciados em necessidades naturais, em coisas básicas. Eu me lembro de Jesus, irmãos, na tentação do deserto, quando passou 40 dias de jejum, e logo depois daquilo Satanás aparece para tentá-lo e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A necessidade de Jesus era comida. Ele estava precisando de comer. Ali era a necessidade básica que ele tinha. Porém, a resposta de Jesus, ela ilumina todo o entendimento que nós temos que ter sobre uma situação como essa. Ele diz: nem só de pão vive o homem. A resposta do Senhor, ela abre o entendimento para nós discernirmos que nós não podemos ser manipulados. A nossa conduta, o nosso comportamento não pode ser manipulado pela necessidade natural da qual nós vivemos. E ele termina dizendo: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a minha conduta e meu comportamento não são definidos pela necessidade natural que eu tenho, mas sim por uma palavra, uma verdade, um princípio que Deus estabelece sobre nós. Porque o nosso Deus sabe do que precisamos. Ele conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Contudo, muitas são as ofertas de Satanás, do inimigo, para que nós possamos caminhar dentro de uma proposta a tentar buscar saciar as nossas necessidades a qualquer custo, aprovando até mesmo uma proposta vinda do inimigo de Deus. Queridos, o principal ponto que faz com que alguém seja manipulado dessa forma e ceda é a ausência de uma identidade definida. Pois a primeira argumentação de Satanás ali para Jesus era: se tu és o Filho de Deus. Então, esse é o cenário que nós estamos. Quem tem a sua identidade definida não age conforme a sua necessidade natural. Ele sabe que Deus é poderoso para prover, na medida dele, no tempo dele, na proporção dele, aquilo que nós necessitamos. Mas o seu comportamento é definido dentro de uma palavra que vem de Deus. E esse é exatamente o cenário que nós estamos hoje. Nós nos encontramos dentro de uma realidade onde nós precisamos nos posicionar. Que a nossa conduta e comportamento precisam ser definidos, mas não em função de uma necessidade, não em função de uma situação, não em função de algo que de repente provocou uma profunda revolta nos nossos corações. Mas é uma palavra de Deus, definida claramente para nós, que nós precisamos definir um caminho. Ele termina dizendo o texto aqui em Provérbio: mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, viverá seguro e sem temer mal algum. Amado, você que está me ouvindo, nós vamos ver um cenário extremamente hostil nos nossos dias agora. Nós estamos no ano de 2014, teremos, nesses dias que virão, tempos hostis, onde verdadeiramente nós precisaremos definir aquilo que está implantado dentro de nós. Se seremos movidos pelo ventre ou se verdadeiramente buscaremos uma direção vinda de Deus. Há poucos dias atrás eu vi na internet que a nossa então reeleita presidente da República colocou como representante dos jovens brasileiros um ativista gay chamado, todos nós conhecemos, chamado Jean Willis. E ela o coloca nessa posição, aquela a quem metade do Brasil, e eu me alegro em dizer isso porque há uma ponta de esperança. Não é toda a nossa nação que está favorável a essa proposta de governo. Apenas metade da nossa nação ainda não discerniu o que nós estamos falando aqui. Eu não sou partidário a ninguém, nem a candidato e nem a partido, mas eu sou integralmente comprometido com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com os princípios e padrões que vêm do céu. Integralmente comprometido com isso. Então ela colocou essa pessoa, essa figura, como representante. Eu quero dizer que eu não aceito isso de forma alguma. Eu quero dizer que eu me oponho veementemente a essa declaração. Eu oro e intercedo, e agora é nosso papel fazer isso pela presidente da nossa nação, mas eu tenho todo o direito de discordar das suas decisões
e de profetizar como embaixador do reino de Deus, assim como talvez você também seja, você que está me assistindo, algo diferente. Eu não aceito e não concordo e ligo e lanço essa palavra a que você possa orar, ter essa mesma oração, essa mesma palavra junto comigo em concordância, de que essa não será, pela misericórdia que o nosso Deus tem tido com a nossa nação, de fato, a representatividade da nossa nação, dos jovens da nossa nação. Irmãos, ainda dentro disso, nós viveremos um tempo, e eu quero que você entenda isso, onde os estímulos ao pecado vão aumentar de uma forma que nós nunca experimentamos. Valores, princípios serão afrontados com o propósito de tornar normal e aceitável toda sorte de pecado, de conduta que são contrários aos padrões de Deus, aos padrões bíblicos. Nós vamos ver nesses dias que virão um estímulo à prática de pecados de toda sorte, sexual, rebelião, toda sorte de comportamento e prática contrária aos princípios de Deus. Viveremos um tempo de estímulo intenso sobre isso. A desconstrução que estão tentando fazer das verdades de Deus, elas funcionam em etapas. Primeiro, aquilo que nós entendemos e cremos, que as Escrituras nos revelam o coração de Deus dizendo que é errado. A tendência é que nós vejamos aquilo que estão querendo fazer, que estão nos levando a fazer, provocando a fazer, mas não vão conseguir em nome de Jesus, é de que aquilo que é errado torne-se aceitável, tolerável. Depois, aquilo que é errado, que agora ficou tolerável, passe a ser uma coisa que nós entendemos como normal, como praticável. E a última instância é aquilo que começou errado, que passou a ser aceitável, agora normal, e o final é que se torne uma prática. Esse é o comportamento de desconstrução de uma verdade. Alguns usam esses elementos como uma tese para a evolução. Isso não é evolução. Isso trata-se de desconstruir verdades. E em todo momento que o homem procura e tenta desconstruir verdades, ele se afunda mais e mais num abismo de perversidade. Todo lugar, todo local, toda nação, todo o povo que anda e caminha em desconstruir as verdades de Deus, o próximo passo dela é cair em anarquia e desgraça total. Isso historicamente nós podemos observar em todos os lugares, em todos os reinos, em todos os impérios, durante todo o período da humanidade. Então, eu vou voltar ao início para fazer o elo de ligação que estávamos falando no começo. Nós estamos vivendo um momento onde a nossa identidade vai ser colocada em prova. Se tu és filho de Deus, então a nossa identidade vai ser checada. E a nossa posição, o nosso posicionamento também. Transforme pedras em pães, nem só de pão vive o homem. As circunstâncias, o que querem empurrar a goela abaixo, o que querem dizer que é normal, o que querem dizer que é aceitável, o que querem de todas as formas imputar sobre nós e empurrar a goela abaixo sobre as nossas vidas e nossas famílias, querido, eu não vou compactuar com isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Seja qual for o preço, seja qual for o nível de sacrifício que tenhamos que fazer, aquele que lhe der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. É dentro desse pilar que eu estabeleço a minha conduta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vou tolerar, não vou aceitar, não vou me subjugar, não vou me submeter, eu não vou me curvar diante
diante disso que tem sido tentado impregnar sobre nós como comum, normal e aceitável. Estão querendo tirar a Bíblia das escolas, querendo deixar de falar do Dia das Mães e Dia dos Pais. Estão querendo impregnar e trazer a cartilha de instrução sexual para dentro das escolas. Estão querendo promover, irmãos, tudo aquilo que é contra Deus e trazer isso como algo normal e tolerável, algo aceitável. Eu já me posicionei. O meu lado já está definido. Eu já passei a linha demarcatória. Eu não vou voltar atrás. Eu conheço o meu Senhor, os seus valores e os seus princípios. E é dentro disso que eu posiciono a minha casa, a minha família, a minha palavra, a minha conduta. Ainda há esperança, irmãos. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu quero dizer a você que ainda há esperança. Se nós de fato entendermos a chamada que o Senhor faz para que nós venhamos a nos arrepender, a usar as armas da nossa milícia, porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são armas naturais. Não são armas deste mundo. Mas chegou o momento da gente orar. Orar, 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 até começarmos a orar de verdade. A passarmos horas e horas na presença de Deus. A clamarmos pela nossa nação, a orarmos pelo nosso povo, a orarmos pela nossa família, a orarmos pela a nossa comunidade, as nossas escolas, orarmos, orarmos, orarmos e orarmos. Chegou o momento, irmãos, como nunca antes, de nós nos arrependermos. Porque quem não estiver, de fato, apegado à cruz, agarrado à palavra, agarrado ao Senhor, querido, há uma chance muito grande de você ser consumido por tudo isso que virá. O que quero dizer, irmãos, é que hoje é um tempo de levantarmos os muros de proteção. Eu quero dizer uma palavra agora muito forte para você. Ame seus filhos como você nunca amou antes. Ame sua esposa. Ame seu marido, você mulher que está me ouvindo aí. Ame-os. Conheça a sua casa, conheça o seu ambiente familiar. E outra, pai, mãe, ame seus filhos. Como nunca. Hoje chegou o momento de nós fazermos culto familiar todos os dias. Você, pai, sacerdote, junte a sua família todo final de dia. Leia a palavra com eles. Ore com eles. Ensine os princípios e valores de Deus. Mostre a ele a realidade que o Senhor nos oferece. Mostre o que é santo, o que é aceitável, o que é agradável a Deus. Faça culto todos os dias na sua casa. Todos os dias. Ore com a sua família todos os dias. Conheça quem são os amigos dos seus filhos. Conheça o que eles assistem na televisão. Veja os desenhos que ele assiste. Saiba quais são as programações que ele está vendo. Veja o que ele está acessando na internet. Chegou o momento de nós construirmos um muro de proteção. Porque o inimigo está armando de todas as maneiras, laços, para poder destruir as verdades de Deus no coração dos seus filhos. Ele quer destruir as verdades de Deus, os princípios de Deus no coração dos seus filhos. Então saiba quem são os amigos dos seus filhos, quem são os pais dos amigos dos seus filhos. Vá à sua escola. Eu já fui à escola da minha filha. Saiba quem é a professora dela, saiba quem é o professor dele. Saiba quem é o diretor da escola dos seus filhos. Saiba tudo o que acontece lá. Entre na sala de aula, saiba o que está acontecendo lá. Queridos, nós estamos num momento onde temos que vigiar. O alvo está sobre as crianças e os jovens. Esses são os principais alvos. Escute isso. O que esse plano arquitetado pelo nosso inimigo está acontecendo aí, está sendo arquitetado, é para gerar uma geração que não conhece a Deus. É para gerar uma geração, crianças, adolescentes, jovens de hoje, que amanhã serão uma geração, e o propósito deles é tirar Deus da vida dos seus filhos,
da vida da geração de crianças, jovens e adolescentes que nós temos hoje. É gerar uma geração que não conhece Deus. É gerar uma geração que acha que tudo é normal. Que todo pecado e comportamento pecaminoso contra a palavra de Deus é normal, é aceitável, faz parte da evolução da nossa civilização. Mentira! Não é verdade. Isso não é evolução, isso é desconstrução da verdade de Deus e vai nos levar para um abismo, para uma destruição, para uma condenação, para uma anarquia. O que eles querem fazer é tirar do coração dos jovens, crianças e adolescentes de hoje, tirar Deus, tirar as verdades de Deus. E nós não podemos deixar. Não podemos. Então, ame seus filhos. Caminhe com eles, seja um amigo do seu filho. Saiba quem são. Meu irmão, por favor, dê atenção a essas palavras. Minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo. Você que tem valores cristãos, você que tem valores de Deus no seu coração. Conheça a escola do seu filho. Conheça o que está sendo ensinado lá. E mais do que isso, posicione-se aquilo que vai ser mostrado e ensinado lá. Saiba quem é a professora. Apresente-se a professora do seu filho. Fala só, eu sou o pai, a mãe do fulano de tal. E de antemão quero dizer para a senhora, se vier essa conversa de cartilha, de instrução sexual, qualquer que seja aqui, eu me oponho. Eu não aceito, eu não vou deixar, não permito que meu filho tenha acesso a essas coisas. Você tem que se posicionar. Faça-se saber, faça-se conhecer na escola do seu filho. A professora dele, a coordenadora, a diretora, seja quem for. Você que é professor, você que é diretor de escola, você que é coordenador, pedagogo, está me ouvindo, que tem valores de Deus, que tem valores cristãos, posicione-se. Mande e-mail para a casa dos pais, mande contato para os pais, avise, estão querendo fazer isso aqui na escola. Talvez você tenha dificuldade de se posicionar dentro da sua escola de uma forma mais abrangente, mas manifeste-se aos pais. Vá à escola do seu filho, meu irmão. Vá à escola da sua filha, meu irmão. Saiba quem são os amigos, saiba tudo. Eu estou repetindo e sendo repetitivo nesse ponto, porque esse é o propósito do diabo na nossa nação. Gerar uma geração que não conheça Deus, que não tema a Deus, que não queira saber quais são as verdades de Deus. É isso que eles querem fazer. É isso que eles querem destruir no coração das crianças, jovens e adolescentes. Guarde esse conceito, irmão. Ore, interceda. Leve a sua família a um altar. Leve a sua família a estar diante da palavra de Deus todos os dias na sua casa. Não importa qual hora que você chega do trabalho, da faculdade, da escola, que a última coisa que seus filhos, sua família vai ter não é ficar meia hora, 40, uma hora na frente de uma televisão. Chegou o momento em que vocês estão reunidos em casa depois de um dia do trabalho, de escola, desliga a televisão, pega a Bíblia, senta com seus filhos à mesa e vai falar com eles sobre Deus. Ensine-os sobre Deus. Fale das grandezas de Deus. Mostre quem é o Senhor que você crê. Revele a Ele o que está no seu coração, que o Espírito tem te ensinado sobre Deus. Todo dia. Todos os dias. Esse é o momento, irmãos. Porque eu creio que Deus trará para a nossa nação um reavivamento. Eu creio profundamente nisso. O Brasil vai experimentar esse reavivamento. E que seja você um instrumento que Deus possa encontrar para que esse reavivamento possa alcançar muitas e muitas almas para a glória do nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e conserve a sua família dentro dos princípios e padrões dele, em busca de uma herança e um galardão eterno. Deus abençoe em nome de Jesus.